Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, é motivo de muita alegria, né? Para nós que estamos na presença de Deus, que estamos assim, terminando mais um ano, né? Com muita luta, com muitas provas, mas com muita bênção também da parte de Deus. Nós não temos do que reclamar, porque, meus irmãos, por mais que a gente tenha passado lutas neste ano que se finda, mas veio também muita bênção em que Deus derramou sobre as nossas vidas. E livramentos, né, meus irmãos? Às vezes livramentos que Deus dá para nós, ao qual a gente nem percebe, né? A gente nem percebe. Ele nos livrou, né? De todo o laço do passarinheiro. Então é motivo da gente estar alegre na presença dele, por mais esse dia que está se findando, né? Glória a Deus, graças a Deus. É motivo da gente estar alegre, porque quantos meus irmãos que estão acamados, outros que estão nos hospitais, outros meus irmãos que não atravessou o ano, morrer em tragédia. Então isso é motivo da gente glorificar a Deus. Por mais que a gente esteja assim em lutas, em prova, mas a gente está atravessando, né? Isso é muito importante na vida do cristão. Então, meus irmãos, eu quero, meus irmãos, que vocês meditem nessa palavra em Mateus capítulo 24 e versículo 3. Eu não vou ler porque eu tô com a vista ruim, meus irmãos. Mas eu quero que vocês meditem nesse versículo. Esse versículo ele é muito importante para a vida do cristão, para a vida daqueles que estão realmente esperando Jesus Cristo. Nesse versículo a gente vê os discípulos, capítulo 24 e verso 3. A gente vê os discípulos ali, né, fazendo uma pergunta para Jesus. Pergunta essa que se divide em três, né? Jesus, depois de ter saído ali do templo, né? Ele diz, olha, vocês não estão vendo esse edifício aqui, lindo, né? Cheio de pedras preciosas. Eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus estava se referindo a uma guerra entre Israel e Roma. Essa guerra, meus irmãos, veio acontecer após Jesus ter falado isso. 70 anos após Jesus ter falado isso, veio ali o exército de Roma que destruiu completamente aquele templo, né? E aí ele profetiza sobre a queda do templo, né? E ele está sentado no Monte das Oliveiras. E aí você confere aí no capítulo 24 de Mateus, e versículo 3, aonde os discípulos chegam e faz a seguinte pergunta para ele: quando que será essas coisas? Que coisas? A queda do templo. E que sinal haverá da tua volta? Duas perguntas, né? E do fim do mundo? Três perguntas eles fizeram. E você acha que Jesus deixou eles sem resposta? Não, Jesus não deixou eles sem resposta. Então, para nós que somos cristãos, dessas três perguntas, que mais nos interessa é a pergunta que eles fizeram para Jesus: que sinal haverá da tua volta? Esse é o maior, esse é essa é a palavra que a gente quer, né? Entender quando será a sua volta. E ele deu resposta. Agora muitos não leem a Bíblia, não estudam, aí não entende.
Meus irmãos, se você ler do versículo 3 até o 13, ele vai dar uma resposta a respeito da guerra entre Israel e Roma, né? Que foi a destruição do templo. Ele vai dar a resposta. Por isso, e aí você encontra ele falando dos terremotos, né? Dos terremotos, das pandemias que vinham. Você vai encontrar ele falando do versículo 3 até o 13. Mas outra coisa que chama a atenção é que no versículo 9 ele diz que quando estivesse acontecendo essas coisas, os discípulos, Tiago, Pedro, João, eles iam até os reis, compareceriam até os reis, por causa da perseguição ao Evangelho. Eles seriam perseguidos, eles seriam presos, eles seriam mortos. Então, meus irmãos, essas coisas aconteceriam com os discípulos ainda vivos. Então não tem como você querer pegar a volta de Jesus, querer pegar terremoto, pegar pandemia, epidemia, para se basear na volta de Jesus, porque Jesus, no versículo 9, ele disse que essas coisas aconteceriam com os discípulos ainda vivos. Amém? Com os discípulos ainda vivos. Então, muita gente dizendo, olha, Jesus está voltando porque teve um terremoto ali, teve outro terremoto acolá, e não entendo o que a palavra está dizendo, né? Se você meditar no versículo 9, Jesus está falando que essas coisas aconteceriam com os discípulos ainda vivos. Glória a Deus. Então ele dá resposta sobre a queda do templo, do versículo 3 até o 13. Ele dá resposta sobre a guerra entre Israel e Roma. Mas no versículo 14, ele dá a segunda resposta para os discípulos, que é sobre o fim do mundo. Sobre o fim do mundo. Depois você medita. Aí, meus irmãos, no versículo 15, que é o grande mistério que muito ainda não descobriu, né? Sei muito bem que abominação será essa, né? Eu sei quem é a abominação, eu sei quem é o anticristo, glória a Deus, mas não vou assim falar, né? Tem que ter calma, né? Muita calma. No versículo 15, da mesma leitura que a gente está, Jesus dá a resposta sobre a sua volta. E aí completa as três respostas. Foram três perguntas que fizeram e Jesus deu resposta para todas elas. Aí no versículo 15, Jesus diz: quando verdes a abominação de que falou o profeta Daniel, está num lugar santo. Esse foi o maior sinal que ele deu para a volta dele. Esse é o maior sinal e esse é a resposta que ele dá. Quando os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua volta? Ele responde no versículo 15. No versículo 15. E aí, meus irmãos, ele vai falando. Ele vai falando. Aqui ele está falando da tribulação. Aqui ele vai falando no versículo 15, no versículo 16, no 17, no 18, 19. Ele está falando da tribulação. E aí, meus irmãos, no versículo 19, eu já ouvi o pastor Abílio Santana dizendo
que esse versículo 19 já se cumpriu quando Roma invadiu Israel e derrubou o templo. E isso não é verdade. Não é verdade porque o versículo 15 a seguir, o versículo 15 principalmente, Jesus está dando resposta para os discípulos, em que eles perguntaram: e que sinal haverá da tua volta? E no versículo 15 ele dá a resposta. Então aqui não tem nada a ver de guerra com Israel. O versículo 19 não tem nada a ver com guerra entre Israel e Roma. Não tem nada a ver. O versículo 19 não tem nada a ver. Glória a Deus. E por que não tem nada a ver? Porque se esse versículo se cumprisse, que no Abel Santana já fala que já se cumpriu, então Jesus já teria voltado também. Como Jesus não voltou, então não tem nada a ver. O 15, do versículo 15 a seguir, está falando da tribulação, da grande tribulação. Da grande tribulação. E o versículo 15, ele dá a resposta para os apóstolos. Da volta dele, o maior sinal, quando verdes a abominação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê entenda, mas quantos que já leu e que entendeu, né? Quantos que já leu esse versículo e entendeu? Que eu não vi ninguém pregando nesse versículo. Mas para frente, meus irmãos, eu estarei falando que abominação é essa que falou o profeta Daniel. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, fica aí para a vossa meditação esses versículos. Porque, meus irmãos, se a gente não estudar a Bíblia, a gente fica por aí como Maria vai com as outras, né? Tudo que as pessoas vão falando, a gente vai acreditando. E às vezes quando a gente vai conferir as escrituras, a gente vai descobrindo que não está certo. O que muitas pessoas falam e que muitas pessoas pregam. Glória a Deus. Você já ouviu falar isso aí? Ah, Jesus está voltando por causa que houve um terremoto ali, outro terremoto acolá. E quando você vai meditar nas escrituras, não tem nada a ver, né? Porque Jesus disse que essas coisas aconteceriam com os discípulos ainda vivos. Medita no versículo 9. Que aí você vai ver que eu estou certo. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos, amém? Que Deus assim vos abençoe.